noite. Fala galera, eu sou a professora Larissa e sou professora de matemática daqui do estúdio, para quem não me conhece. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a prova de matemática do Enem. Claro, eu não consigo adivinhar como é que vai ser a prova, mas a gente consegue analisar as provas anteriores e dar algumas dicas para vocês. Olha como a matemática é importante. Eu estou analisando os dados anteriores para falar para vocês como é que essa prova pode ser. Antes de falar sobre conteúdo, eu vou falar um pouquinho de forma geral. A prova do Enem de matemática é uma prova que contém 45 questões de múltipla escolha. Sim, 45, não é pouco não. Dá trabalho? Dá. Mas com essas dicas aqui eu tenho certeza que vai ajudar um pouquinho o estudo de vocês. Primeira coisa, organização em relação ao tempo e à estrutura das questões. Quando eu falo isso para vocês, primeiro tempo. Larissa, eu tenho 3 minutos e pouquinho só para resolver? Não. Isso é a gente fazendo a média. Então eu peguei todas as questões, dividi pelo tempo, achei uma média por questão. Mas não necessariamente todas as questões eu vou levar esse tempo. Tem questões que eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tem questões que eu vou fazer um pouquinho mais devagar. E para controlar esse tempo, nada melhor do que o treino. Então a partir de hoje, quando você for estudar para o Enem, começa a verificar o tempo que você tem levado para resolver uma questão. Pode ser que você leve muito tempo agora, mas que na 10ª, na 15ª, na 20ª questão, você consiga reduzir esse tempo de resolução. Nada melhor do que o tempo. Nada melhor do que esperar o tempo passar e você treinar e conseguir resolver uma questão em menos tempo. Como você ainda tem alguns meses de estudo, hoje você resolve uma questão em 10 minutos. Daqui a 2 meses, talvez você leve 2 minutos para resolver. Por quê? Porque agora você tem uma bagagem maior de interpretação de texto, de sacar o exercício, olhar para ele e falar, puxa, já sei, isso daqui vai falar de tal assunto. Opa, esse daqui eu vou usar esse raciocínio. Opa, esses dados aqui não são importantes, vou direto para a pergunta. Só que essa bagagem você só consegue com o treino. E para isso, leva tempo. É igual um corredor. Um corredor vai lá, percorreu uma maratona lá de 5 km, demorou um tempo. Daqui a 3 maratonas, o tempo dele diminuiu. Por quê? Porque ele treinou para isso. Então, o seu objetivo agora é treino. Outra coisa. Leitura e interpretação dos enunciados, isso é uma das coisas mais cobradas na prova de matemática do Enem. Claro, nas outras matérias também, mas hoje eu vou falar de matemática. Larissa, eu não consigo interpretar os enunciados, me dá trabalho a leitura. Falo de novo, treino. Sabe aquele tempo que você lá à noite, antes de dormir, fica lá no WhatsApp, olhando, Facebook, redes sociais, vai. Faz o seguinte, fica lá 1 horinha fazendo isso. A próxima hora, pega para ler um livro, pega para ler um jornal, pega para ler reportagens. Por quê? Porque você vai aumentar o seu vocabulário, você vai ler sobre coisas do cotidiano e a prova do Enem cobra muito coisas do cotidiano, não só em matemática. Então isso vai aumentar para você essa bagagem cultural e isso é super importante para a prova do Enem. Lembrando que a prova do Enem é baseada em competências e habilidades, ou seja, não tem uma pergunta para você, ó, determine o valor de X. Não, as questões são contextualizadas, vão falar de coisas que você já ouviu falar durante o ano, por isso que a leitura ela é super importante. Então, leia livro, 1 horinha por dia, pega um livro para ler, ou então pega uma reportagem de jornal, revista, observe gráficos. Vocês vão ver que a prova do Enem ela é cheia de gráficos, não só em matemática, e tem exercícios que você vai resolver somente sabendo ler e interpretar um gráfico. Por isso que aqui no estúdio a gente montou um módulo só para isso, de leitura e interpretação de gráficos, porque isso vai ajudar em matemática, como vai ajudar nas outras matérias. Então, eu sabendo ler e interpretar um gráfico, eu consigo resolver uma questão de biologia, uma questão de história, uma questão de geografia, mesmo sem saber conteúdo, tá? Controlar o emocional. Larissa, como é difícil controlar a ansiedade. Procure uma forma de você controlar. A minha dica é, o que eu faço em momentos de nervoso, o que eu faço em momentos de prova? Eu masco um chiclete, porque parece que todo o meu nervosismo eu gasto lá na hora que eu masco um chiclete. E toda a prova que eu faço, eu sempre levo um chiclete, porque isso é a forma que eu libero a minha energia. Então você precisa arrumar uma forma de como liberar essa sua energia, de como liberar essa ansiedade e fazer a prova com cautela. Beleza?
Em relação à matemática, primeira coisa, se organize nas questões, grife os assuntos importantes, grife quais são o dado que o enunciado te deu e ele falou, opa, peraí, isso daqui é importante para minha resolução. Então, essa organização ela é importante. Treinam. Como eu já falei aqui, o negócio é treinar. Não é se matar de resolver muitas questões, mas é treinar o tempo, treinar a ansiedade e focar em exercícios do tipo Enem. Não adianta pegar a prova de qualquer outro vestibular e treinar por essa prova para a prova do Enem. O ideal é que a prova do Enem seja treinada com questões das provas do Enem. Então, resgata as provas anteriores para você estudar para essa prova aqui. Lembra, você ainda tem alguns meses para fazer isso, então o preparo para essa prova tem que ser agora. E por último, R. Larissa, mas como R? Eu tenho que acertar? A hora de errar é agora. Você tem que acertar lá na prova do Enem, mas agora você vai errar e você vai aprender com o que você errou. Eu tive uma professora de matemática que dizia para mim, você só estudou matemática, Larissa, se você levantar da cadeira e o seu colo estiver cheio daquelas lasquinhas de borracha. Por quê? Porque você errou muito. E cada erro você aprendeu. Por quê? Porque eu errei aqui e falei, então não é por esse caminho, é pelo outro. E aí é que está o aprendizado. Então, na hora de estudar, aprenda com o seu erro, não jogue fora simplesmente o erro. Por isso que as nossas monitorias estão aí. Larissa, eu errei essa questão, mas olha, eu não sei o que eu fiz nessa parte. Pode deixar, manda para mim que eu te explico o que você errou e você vai aprender para não cometer esse erro novamente. E agora, para terminar, eu quero falar um pouquinho quais são os assuntos que mais caem no Enem para você focar os seus estudos. E quais são as questões que mais caem, Larissa? Olha, a gente está analisando as provas anteriores, eu falo para você qual é a tendência maior de cair. Então, no ranking aí, o top 1, o primeiro aí é a parte de matemática básica. Larissa, mas matemática básica? Sim. Então, não tenha vergonha de estudar o básico. Não tenha vergonha de revisar. Sabe aquela partezinha bem do comecinho, sistema de medidas? Ou então, razão e proporção? Ou então, regra de 3? Sim, no Enem cai muita matemática básica, então foi o que eu falei para vocês no comecinho do vídeo. O principal aí que o Enem cobra de vocês é coisa lá do ensino fundamental, não só do ensino médio, tudo bem? Então estudem matemática básica, estudem essa parte inicial. Por exemplo, na prova de 2016, 90% das questões de matemática básica era de razão e proporção. Então, olha como é importante estudar essa parte inicial. Não pulem a parte inicial. Vai começar só lá em funções, Larissa. Não. Pega logo o comecinho da matemática, estuda o comecinho da matemática, que é super importante. Para fazer isso, pega as provas anteriores do Enem, resolve lá as questões que envolvem regra de 3 simples, regra de 3 composta, sistema de medida, mudança de unidade. Então, essa parte inicial vai garantir para vocês aí em torno de 20, 30% da prova. Segundo no nosso ranking, geometria plana, geometria espacial e funções. Eu coloquei tudo junto aí para vocês terem uma ideia do peso. Então, o peso maior que a gente tem é de matemática básica. Geometria plana envolve quadriláteros, triângulos. É o que mais aparece aí para vocês. Geometria espacial, prismas e cilindros. E a parte de funções, função do primeiro e do segundo grau, e também uma parte importante que às vezes a gente esquece. Uma parte que a gente coloca aí como teoria das funções. E aí vocês podem olhar no nosso plano de estudo, a parte de teoria das funções, ela vai bem no comecinho do que é função. Sabe quando o enunciado fala para vocês, olha, a corrida de um táxi, ele tem uma bandeirada no valor e, sei lá, R$5 por quilômetros rodados, quando você precisa montar a função e fazer substituições? Então é isso, o Enem cobra muito dessa parte. E, em terceiro lugar, eu coloquei análise combinatória, probabilidade e gráficos. Nem sempre a probabilidade vem junto com a análise combinatória, ok? Mas é importante estudar arranjo, combinação e permutação. Probabilidade, de forma geral, então o enunciado pode te dar um gráfico e a partir da análise de gráfico perguntar a probabilidade de algo acontecer. Então ele pode vir com outro assunto e perguntar sobre a probabilidade. Ou pode vir com eventos cotidianos. Joguei um dado, qual que é a probabilidade de sair um determinado número? Beleza? E gráficos,
como isso é importante. Gráficos ele vai te ajudar em tudo, não só na matemática. Saber ler e interpretar um gráfico é essencial, não só para uma prova do Enem, nem só para outros vestibulares, mas para a vida. Você lê uma reportagem, geralmente está envolvido dados, e aí a representação que a gente tem mais fácil de entender esses dados é a representação gráfica. Gráfico de segmento, gráfico de setor, os pictogramas, gráfico de barras. Essa parte é extremamente importante, então o que a gente fala para vocês é: olhem notícias, leiam jornais, leiam revistas, coisas que envolvem aí a ideia de gráficos. Por exemplo, assunto da febre amarela, que veio recorrente desde o final do ano passado, é uma tendência que aí sim, acredito que o Rafinha falou disso em biologia. É provável que apareça algo assim? Sim, e pode aparecer evolução dos casos. Quando que vai aparecer isso? Quando eu posso mostrar isso para vocês num gráfico de barras, posso mostrar isso para vocês num gráfico de segmentos. Vou falar a porcentagem dos casos em cada município, em cada estado. Opa, vou usar um gráfico de setor para falar dessa porcentagem. Então, observem isso. Gráfico é importante em todas as matérias. Às vezes você não sabe o conteúdo, mas sabendo ler e interpretar um gráfico, você consegue sim resolver qualquer problema. Essa parte aqui de gráficos também envolve um pouquinho de estatística, média, mediana, moda. Então, colocando aqui para vocês, ó, esses três no meu ranking: primeiro, matemática básica, geometria plana, geometria espacial e funções, análise combinatória, probabilidade, gráficos, envolvendo leitura e interpretação e também a parte de estatística. Então, esses são os principais conteúdos que aparecem no Enem, analisando as provas anteriores. Isso quer dizer o quê? Que a tendência é que a prova desse ano vai aparecer isso também. Então, foque os seus estudos principalmente nesses conteúdos. E aí eu encerro esse spoiler do Enem de matemática com uma frase do Confúcio, que ele diz o seguinte: não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. Estude.